Prezados alunos, eu vou nesse vídeo então para fazer uma breve retomada de conteúdo, pensando na prova de psiquiatria que vocês terão em breve. Então, nesse vídeo, eu irei destacar os principais pontos da psicofarmacologia, que é importante vocês fazerem revisão. Então, inicialmente, nós temos os antidepressivos. Dentro dos antidepressivos, a classe largamente empregada, que é o uso dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Dentro dessa classe, o principal fármaco atualmente prescrito, nós temos a sertralina. E a sertralina tem uma vantagem, já que ela é usada tanto em pacientes com depressão, quanto também em pacientes com transtorno de ansiedade generalizada. A posologia padrão costuma variar entre as doses de 50 e 200 miligramas por dia, sendo que normalmente inicia-se com a dose de 25 e vai fazendo os ajustes necessários conforme a necessidade do paciente. É importante mencionar que todos os ISRS, por eles diminuírem a serotonina na plaqueta, eles causam maior risco de sangramento quando interagem com AINES. Então, os ISRS aumentam o tempo de sangramento. E eles podem causar uma leve sedação em alguns pacientes, e outros pacientes podem apresentar o quadro oposto, que é o quadro de insônia. E esse medicamento, a sertralina, ela tem uma seletividade além pelo SERT, também pelo inibidor sigma-1, sendo então utilizado para pacientes com agressividade, irritabilidade, entre outras condições semelhantes. E, além disso, nós temos os fármacos duais. Dentro dos inibidores da recaptação de serotonina e nora, destaca-se a duloxetina, fármaco muito recomendado para o tratamento de pacientes com depressão e com dor neuropática, seja neuropatia ou, por exemplo, também fibromialgia. Quando comparado com a venlafaxina, a duloxetina, ela consegue inibir melhor o SERT, causando então menos efeitos noradrenérgicos. Então, se compara a venlafaxina com a duloxetina, a venlafaxina com doses maiores inibe o NERT, então ela aumenta a noradrenalina. Tanto a duloxetina quanto a venlafaxina, então podem ter alteração na PA, intervalo QT e na função renal. É importante ter cuidado e cautela. Para melhor ilustrar para vocês e ficar bastante representativo, tem agora elaborado aqui essa tabela. E essa tabela resume de maneira bem didática os principais aspectos farmacológicos dos antidepressivos que discutimos ao longo do módulo de psiquiatria. Então, nós temos aqui a sertralina, muito empregada. Ela inibe seletivamente a recaptação de serotonina, também em plaquetas, e também inibe receptor sigma-1. A dose habitual fica em torno de 50 mg por dia, fazendo ajuste de 25 a 50 mg a cada 2 ou 4 semanas, chegando ao máximo de 200 mg por dia. Os principais efeitos adversos: náusea, diarreia, disfunção sexual. Isso é comum a todos os ISRS, assim como também aumenta o risco de sangramento. Então, observa que a disfunção sexual também acontece no escitalopram. E o aumento da ansiedade inicial, assim como a piora dos sintomas, também é comum a todos os ISRS. E especificamente o escitalopram, que é o fármaco mais seletivo para o SERT, ele pode prolongar o intervalo QT em altas doses. Tanto a sertralina quanto o escitalopram podem causar síndrome serotoninérgica, principalmente associado a outros antidepressivos, como por exemplo inibidores da MAO. Especificamente o escitalopram aumenta o intervalo QT, combinação com antiarrítmicos da classe 3, que são inibidores do canal de potássio. Então, interações relevantes para o sertralina e o citalopram. Para os dois, a interação com o AINES é importante porque aumenta o sangramento por conta da inibição na agregação plaquetária. E o citalopram interage com o citalopram, assim como com antipsicóticos e antibióticos macrolídeos, aumentando o intervalo QT, alteração então na frequência cardíaca. Já os antidepressivos duais, nós temos a duloxetina,
a venlafaxina de liberação prolongada e a desvenlafaxina. A duloxetina bloqueia de maneira equivalente proporcional o CERT e o NET, e a venlafaxina em doses baixas ele é inibidor seletivo ali do CERT, e em doses mais altas ele consegue inibir também o NET, tendo efeito na alteração da pressão arterial. E a desvenlafaxina nada mais é que o metabólito ativo da venlafaxina. Então, é um fármaco um pouco mais potente. A gente pode observar até nas doses que são menores. A duloxetina, a dose de 30 a 120 miligramas, e a gente faz o ajuste a cada 1 a 2 semanas, né? De acordo com a necessidade do paciente. Já a venlafaxina, as doses é de 37,5 a 75 miligramas, chegando a um máximo de 225 miligramas por dia, fazendo esse ajuste conforme a necessidade. A desvenlafaxina, a dose habitual é de 50 miligramas, podendo chegar à dose de 100 miligramas. Eles causam, então, náusea, boca seca, alteração na pressão arterial leve e, muitas vezes, principalmente com a venla e com a desvenlafaxina, o aumento da PA é dose dependente. Também pode causar sudorese e síndrome de retirada quando feita essa retirada abrupta. E alguns pacientes podem ter insônia com a desvenlafaxina, assim como os anteriores, por isso recomenda-se usar no período matutino. Quando indica-se a duloxetina para paciente com insuficiência hepática grave, glaucoma de ângulo estreito. Já a venlafaxina para paciente com hipertensão não controlada e paciente com QT prolongado. Desvenlafaxina, paciente com insuficiência renal grave e paciente que faça uso concomitante com inibidores da MAO. Interação da duloxetina, principalmente com inibidores da CYP do 1A2 e 2D6, e o álcool, já que ambos geram efeito hepatotóxico. A venlafaxina interage com inibidores da MAO, eles interagem com tudo, e com triptanos, aumentando a serotonina. E a desvenlafaxina interage com inibidores indutores da glicoproteína P. E por último, nós temos os antidepressivos, vamos dizer assim, multimodais, né? Que foi muito discutido esse rodízio, a trazodona. Trazodona, ele é um antagonista ou agonista parcial 5-HT2A, um inibidor da CERT leve e bloqueia H1 e alfa-1. A dose usual de trazodona é de 50 a 150 mg à noite, já que ele é antagonista H1, ele causa sonolência, e ele pode chegar até a dose de 300 mg para paciente com depressão maior. Principais efeitos adversos por conta do bloqueio H1, sedação, por conta do bloqueio alfa-1, hipotensão ortostática e pode levar também ao priapismo. Contraindicação, paciente que teve infarto agudo, porque pode aumentar a hipotensão, e com inibidores da MAO. Interações relevantes com outros depressores centrais e com a varfarina, que aumenta a taxa de sangramento, assim como os ISRS. Outro assunto, estabilizadores do humor, lítio. É importante lembrar a faixa terapêutica. Então, a dose plasmática, né, a litemia, entre 0,6 e 1,2. Isso para indução do tratamento e depois para remissão de 0,6 a 0,8 miliequivalentes por litro. Os principais efeitos adversos do lítio que podem ser observados quando a litemia está alta: tremor, hipotireoidismo, toxicidade renal. Eles interagem farmacologicamente com diuréticos, já que vai ter um aumento na litemia. Interage também com AINES, aumentando o efeito nefrotóxico, assim como inibidores da ECA. E o valproato, também muito utilizado, porém ele é teratogênico, então é contraindicação absoluta durante a gestação, e ele interage com a lamotrigina. O valproato inibe o metabolismo da lamotrigina. Com isso, a concentração plasmática dela aumenta e aumenta os seus efeitos tóxicos. Por isso, é importante reduzir a dose da lamotrigina em 50%. E é importante ter algumas condutas frente a alterações hepáticas, já que ele é um medicamento hepatotóxico. Para resumir, nós temos então aqui o lítio, que é um fármaco que atua o seu mecanismo de ação modulando os segundos mensageiros através da inibição da inositol monofosfatase. Isso faz com que haja alteração de neurotransmissores, aumentando a serotonina e reduzindo a dopamina. A faixa terapêutica do lítio como eu mencionei, de 0,6 a 1,2 miliequivalentes e depois reduz para 0,8. A dose
que o paciente irá utilizar é de 900 a 1.500 miligramas por dia, dividido em 2 ou 3 vezes ao dia essa dose, né? Os principais efeitos adversos: tremor, diabetes insípido nefrogênico e hipotireoidismo. Principal contraindicação: paciente com insuficiência renal grave, já que ele é um medicamento também nefrotóxico. E também é contraindicado durante o primeiro trimestre de gestação, porque ele também é teratogênico, mas aí é uma contraindicação mais relativa. Interações já mencionadas com tiazídicos, AINES e ecasobras, porque vão aumentar a litemia e aumentar os efeitos tóxicos. Outro estabilizador de humor, o valproato de sódio ou ácido valproico, é a mesma coisa. Eles têm como mecanismo de ação aumentar o GABA através da inibição da enzima GABA-aminotransferase. E também outro mecanismo sugerido é o bloqueio dos canais de sódio, e é por esse mecanismo que ele atua como anticonvulsivante. A dose do valproato é diferente da dose do lítio, é de 1.000 a 2.000 miligramas por dia, dividido também em 2 a 3 tomadas, sendo que a concentração plasmática fica em torno de 50 a 100 microgramas por ml, então a sua absorção é bem baixa. Os efeitos adversos do valproato variam um pouquinho, tem alguns semelhantes, como por exemplo o tremor e o ganho de peso, mas tem alguns diferentes, como o efeito hepatotóxico. Então, o lítio é nefrotóxico e o valproato hepatotóxico. E também tem o efeito teratogênico causando defeito no tubo neural. Por esse motivo, é contraindicado durante a gestação e também em mulheres que pretendem engravidar. E como ele é hepatotóxico, é contraindicado em pessoas com doença hepática ativa. Como ele inibe o metabolismo da lamotrigina através dessa enzima, ou GT, é necessário reduzir a dose da lamotrigina. E por último, aqui nós temos a lamotrigina, usado seja como monoterapia ou em associação ao valproato. Ele bloqueia canais de sódio e também reduz a quantidade de glutamato no sistema nervoso central, conseguindo então diminuir a excitabilidade e regular o humor. Utilizado na dose de 25 mg por dia sem valproato, com titulação lenta chegando até 100 ou 200 mg. Os principais efeitos adversos: rash cutâneo, risco de síndrome de Stevens-Johnson, principalmente por conta do aumento do valproato. E é contraindicado em pacientes que usaram recentemente o valproato sem ajuste de dose em pessoas menores de 16 anos. Principal interação relevante na psiquiatria: a interação com o valproato, sendo necessário reduzir a dose dele. E também a interação com anticoncepcionais orais, que é necessário também reduzir a dose da lamotrigina por interação farmacocinética no metabolismo. E por último, além dos medicamentos, a gente tem o risco da monoterapia com inibidores seletivos da recaptação, que pode aumentar a chance de virada maníaca. Então, para a prevenção dessa virada maníaca, pode ser associado o uso do lítio e a importância de estabilizadores na fase depressiva, que é, por exemplo, a lamotrigina ou o valproato. E por último, os antipsicóticos, Dentro dos antipsicóticos, os que foram mais discutidos e relatados, por vocês que viram nos ambulatórios, nós temos a risperidona e o aripiprazol. Além deles, também mencionamos clozapina, quetiapina e olanzapina. Dentro dos antipsicóticos, é importante enfatizar que o mais potente, ou seja, usado em doses menores, é a risperidona, que pode ser usado em crianças que estejam com irritabilidade, agitação, nervosismo, principalmente em crianças com transtorno do espectro autista. A dose terapêutica máxima chega a 6 mg por dia. O principal efeito adverso é hiperprolactinemia e ganho de peso. O ganho de peso é comum dos antipsicóticos. E as principais interações medicamentosas é com outros medicamentos que podem alterar a dopamina e também a serotonina. O aripiprazol, ele é importante porque é um que tem um mecanismo bem diferente. Ele é agonista parcial, agonismo parcial D2 e não antagonista. E com isso ele causa menos risco de efeitos metabólicos e de alterar a prolactina. Então, muitas vezes ela é usado depois no paciente que usou risperidona e teve hiperprolactinemia, a gente troca pelo aripiprazol. A clozapina em pacientes refratários, quetiapina, pela sua grande vantagem terapêutica, Em doses pequenas ele é usado para sedação, doses moderadas para depressão e doses mais altas como antipsicótico. E a olanzapina para pacientes refratários, porém é o que tem mais efeitos metabólicos. Então aqui nós temos essa tabela que resume bem os antipsicóticos.
Como atualmente, né, na clínica, é mais utilizado os antipsicóticos atípicos, aqui tem a risperidona, que foi um dos mais prescritos pelos médicos nesse rodízio, né? Ele é um antagonista D2 e antagonista 5-HT2A, ele é um antipsicótico atípico. A dose varia de 2 a 6 mg por dia, sendo que doses acima de 6 mg não trazem benefício para o paciente e aumenta a chance de efeitos extrapiramidais. O principal efeito adverso dele é a hiperprolactinemia e os efeitos extrapiramidais são dose dependente. Além disso, ele pode aumentar a questão de mortalidade em pacientes, principalmente pela questão metabólica, e também aumenta a chance de demência. Eles interagem farmacologicamente com inibidores da CYP2D6, aumentando o nível de medicamentos, como por exemplo do cetoconazol, que vai ter um efeito mínimo nesse paciente. Outro antipsicótico, quetiapina, de liberação prolongada, ele bloqueia 5-HT2A e D2, ele bloqueia mais 5-HT2A do que D2, e possui uma ação H1 e alfa-1, anti-H1 e anti-alfa-1, né? A dose da quetiapina fica em torno de 150 a 300 mg, mas varia muito, pode chegar a 800 mg, né? Então, o início é de 37,5, podendo chegar a 800 mg. Principal efeito adverso, sedação, que às vezes é vantajoso, ganho de peso e hipotensão por conta do efeito antagonista alfa-1. Além disso, síndrome metabólica que pode ser descompensada. Também interage com indutores da CYP3A4, diminuindo os níveis plasmáticos de alguns medicamentos, como por exemplo da carbamazepina. A clozapina, usado por pacientes refratários, ele é um antagonista D4, 5-HT2A e que tem baixa afinidade D2. Ele é o mais eficiente, porém é o que tem mais chance de ter efeito adverso grave, por isso usado em pacientes refratários. Então, a dose de 300 a 450 mg por dia, acima de 600 mg, aumenta a chance de convulsões. Principal efeito adverso, a granulocitose. Por esse motivo, ele é usado como terceira, quarta opção. Também vai ter cialorreia e convulsões. E o paciente vai ter uma redução de neutrófilos bem pronunciada e pode ter também insuficiência renal crônica grave. E interage com a anistatina, aumentando a chance de miocardite e também com fármacos que interferem na CYP1A2. A olanzapina é um antipsicótico que mais tem efeito metabólico. Ele é um antagonista 5-HT2A e D2, forte antagonista H1 e muscarínico. Então, por esse efeito muscarínico, anticolinérgico, ele tem efeito metabólico. A dose é de 10 a 20 mg por dia, leva a ganho de peso ponderal, a dislipidemia e resistência insulínica. Tem um alto risco metabólico, levando o paciente a um MC acima de 30. Interage principalmente com o benzodiazepínico, levando a uma depressão respiratória. E o último antipsicótico atípico é o aripiprazol, também pode ser usado em crianças. Ele é um agonista parcial D2, 5-HT1A e 5-HT2A. A dose é de 10 a 30 mg, normalmente fica de 10 a 20. Efeitos adversos, acartesia inicial leve, insônia, reduz a prolactina por conta do seu efeito agonista parcial e pode causar mania aguda não controlada como monoterapia em alguns pacientes. Interage especificamente com indutores da CYP3A4, levando à redução de níveis, por exemplo, da carbamazepina. E por último, aqui nós temos um antipsicótico típico, que é o haloperidol. O haloperidol é um antagonista D2, assim como a clorpromazina, que é um antipsicótico típico. A dose é de 2 a 6 mg por dia, via oral, e também tem a via intramuscular, podendo chegar até 20 mg, que é a via de depósito. Principal efeito adverso dos antipsicóticos típicos, síndrome neuroléptica, além de efeitos extrapiramidais, aumento do intervalo QT, e interage farmacologicamente com medicamentos de tratamento do Parkinson e antiarrítmicos. Então, a partir disso, a gente consegue discutir os principais medicamentos que vocês viram nos ambulatórios e tá algumas dicas que eu já também havia passado em sala de aula, né? Espero que essa breve revisão ajude vocês no estudo. Aí está as referências que eu utilizo para montar as aulas e também para discutir com vocês. Qualquer dúvida, me coloco à disposição. Até breve, bons estudos, tchau, tchau.